Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos trazer a outra análise da última partida da noite entre o Abassov e o Gukesh. Uma partida muito interessante porque é o último que está em último colocado, que é o Abassov, que está em oitavo. Ele tem um rate bem menor que os outros jogadores. É coisa assim de 100 pontos para cada um para mais. Contra o Gukesh é um dos líderes do torneio junto com o Nepo. Mas o Naka ganhou, passou, o Nepo empatou, tá empatado com o Nakamura. Os dois têm 7,5, o Gukesh tem 6,5. Se o Gukesh ganhar essa partida, ele mantém na liderança, daí vamos ter três líderes. O Nakamura, o Gukesh e o Nepo. Vamos lá a partida então. O Abassov está de branco e o Gukesh de negras. D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3, bispo B4, dama C2, é Niso-Índia que eles estão jogando, né? H6, cavalo F3, C5, depois C5, cavalo A6, G3, a fianquetal, bispeto, cavalo C5, bispo G2, cavalo C4, fez o roque, cavalo por C3, bispo por C3, dobrou os bispetos, bispo C5, E4, cavalo H7, E5, cavalinho provavelmente está querendo entrar aqui, né? Torre B8, cavalo D2, voltou. Voltou não, abriu o bispo branco tá dominando uma diagonal bem grande. B6, cavalo E4, bispo B7, H4, dama C7, torre D1, bispo por E4, bispo por E4, dama por E4, roque, bispo F4, torre de F D8. Na realidade, você vê aqui, por exemplo, o que está acontecendo aqui. As negras estão muito fracas nas casas claras, né? Não tem nada, tem um cavalo aí só. Não tem nada nas casas claras, só nas casas escuras. Torre D2, cavalo F8, H5, impede o cavalo aqui de sair aqui. B5, C por B5, torre por B5, bispo F1, torre B6, torre de AD1, dobrou as torres, torre de B8, A4, bispo C4 era melhor. Mas ele jogou esse daí para fechar essa coluna, né? Pode passar uma torre, mas as duas não vai, né? Ele vai lá e fecha. Jogou torre B3, torre D3, torre A3, torre F3, dama C6, dama por C6, dama por C6, torre de FD3, torre A4, bispo G2. Podia ter jogado a torre em D2, né? Deixando quietinho. Vai, vamos lá. Torre A2. Pode fechar a portinha aí. Fechou. Torre de
torre D2. Ou ao contrário, né? Uma torre é outra. Torre A3. Torre C2. Jogou torre por E2. Eu podia ter jogado cheque. Torre D1. Torre por D1. Torre por D1. Torre B2. Mais o que eles jogaram? Torre por D2. Torre C8. Bispo E4. A5. Bispo C2. G5. H por G6. H passando, né? H por G6. Cavalo por G6. Rei G2. Rei G7. Bispo A4. Cavalo E7. C4. Torre D8. Torre A2. Bispo B4. Rei F3. Torre D8, né? Pronto para entrar aqui, né? Bispo E3, está prevenindo torre D4. Torre D3, rei E2, torre C3, C5, torre B6, bispo B6 é a melhor defesa aqui, né? Cavalo D5, torre C2, torre por C2, bispo por C2. Agora é par de bispo contra bispo e cavalo. Não é fácil esse final não. Mas vamos ver o que acontece. A3 está avançando o peãozinho. Bispo B3. G6. Bispo D4. Rei C4. Bispo E1. Bispo C2. Cheque, né? Rei G7. B3. Rei G5. As pretas estão claramente ganhando. Tá com aquele peão semi-passado lá ainda. Rei C4. Bispo E1. D3. G4. Bispo D1. Rei G5. Aqui A2 é uma boa jogada, né? Aí jogou bispo B3, rei F5, rei C4, rei E4, bispo D1, A2, F3, cheque, rei F5, aqui ele tá visando a bispo C3 e daí acabou, né? Bispo C2, cheque, rei G5, bispo B3, bispo por G3, bispo por A2, H5. E as brancas desistiram, abandonaram, né? Agora é difícil defender esse peão, né? Ia ser com o preço de mais uma peça.
Valeu, pessoal, essa é a última partida de hoje. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. E o Abassov abandonou e o Gukesh ganhou e assumiu a liderança. Agora temos 3 líderes: Nakamura, Gukesh e Nepo com 7,5 e o Caruana com 7, grudado no vácuo. Amanhã a rodada vai pegar fogo. Vamos só ver. Estamos esperando aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais.